mais uma vez. Hoje a gente vai falar sobre a relação parasita-hospedeiro. Lembre-se que quando a gente fala de parasita, é qualquer ser que, quando vive em outro, acaba causando um prejuízo nele. E nesse caso aqui, a gente remete aos parasitas, na nossa disciplina de microbiologia, a bactérias, fungos e os vírus. Então, pessoal, as doenças infecciosas, elas são a causa de doenças e mortes. Elas são causadas por micro-organismos, são indivíduos que podem ser transmitidos de pessoa a pessoa, animal a animal, ou animal a pessoa, veículos, que são formas que esses micro-organismos podem vincular entre as pessoas, e pode então se espalhar para diferentes áreas globais e podendo colocar em risco a humanidade, como a gente está atualmente vivendo nessa pandemia, que está causando sérios prejuízos, tanto econômicos, como questões também de saúde pública e em relação à educação também. Acreditava-se, pessoal, que a partir do século XX, em decorrência, então, das melhores condições de vida, a humanidade iria erradicar as doenças. Devido a essas questões de melhor conhecimento sanitário, intervenções médicas, acreditavam que o mundo não teria mais doenças causadas por micro-organismos, tanto pela questão sanitária, como também pelo conhecimento acerca de vacinas. Essas vacinas fazem com que a pessoa adquirisse essa imunidade contra esses micro-organismos e, consequentemente, evitaria a surgimento dessas doenças. Só que a gente vê que não é tão simples assim erradicar uma doença, porque durante o processo de imunização, se uma população não for vacinada, o vírus ou um micro-organismo pode circular naquela população, adquirir mutações e aquela vacina não ter mais efeito contra aquele micro-organismo. Aí, consequentemente, ocorre o ressurgimento daquela doença. Porque nessa época, no século XX, eles não estavam considerando também os efeitos das incursões humanas no meio ambiente. Ou seja, o ser humano, ele adentra em novos ambientes para exploração, seja exploração dos recursos naturais, seja para exploração comercial, para a construção de casas, estradas, e os micro-organismos que estão presentes naquele ambiente, o que acontece? Eles podem entrar em contato com esses seres humanos. Como a gente nunca entrou em contato com esse micro-organismo, o que acontece? A gente não tem anticorpos contra ele, porque é uma coisa nova. Como a gente não tem esses anticorpos, o que vai acontecer? O micro-organismo, ele tem maior facilidade de causar infecção, adentrar no nosso organismo e se estabelecer causando a doença, devido a não ter essa imunidade. Dependendo muito do estado imunológico da pessoa, como também do grau de patogenicidade, virulência desse micro-organismo, aí vai dizer se aquela doença vai ser grave ou não. E também essa questão da ainda ter esses micro-organismos causando doenças, ocorre pela questão da circulação de plantas, de animais e também de seres humanos pelo globo. Por que plantas? Plantas porque pode ocorrer em que elas, na sua superfície, na estrutura da planta, fiquem alocados alguns micro-organismos. Esses micro-organismos podem sair de um ponto A para o ponto B, e nesse ponto B ele alcançar um hospedeiro susceptível, se instalar nele, causar doença e disseminar aquela doença entre aquela população. Além disso, pessoal, o surgimento, então, das doenças, ela está relacionada também a patógenos novos, como a gente tem evidenciando hoje, do vírus, do coronavírus, né, o SARS-CoV-2, e também de doenças reemergentes. Eram doenças que acreditavam que estavam erradicadas, contudo, por questões de, vamos dizer assim, de relaxamento, ocorreu o ressurgimento dessas doenças na população e podendo, então, causar sérios prejuízos à saúde. O patógeno, pessoal, qualquer patógeno,
ele pode ser capaz de causar uma doença, mas depende muito da relação que ele tem com o seu hospedeiro. Por quê? Ele vai travar uma batalha. Essa batalha vai ser entre o hospedeiro e o parasita. Por quê? Qualquer parasita, ele possui mecanismos, vou ver se eu troco aqui a cor, ele possui mecanismos que facilite com que eles consigam vencer o mecanismo de defesa do hospedeiro para poder se estabelecer nele para causar uma doença. Isso é então essa batalha. Quando então o micro-organismo ele consegue vencer essas barreiras que o hospedeiro possui, ele consegue se instalar nesse hospedeiro, depois de se instalar, ele consegue se multiplicar, aumentar em número e posteriormente causando a doença. O interessante de qualquer micro-organismo que causa doença, pessoal, é o quê? É não matar o hospedeiro. Porque se ele mata o hospedeiro, o que vai acontecer? Ele vai morrer junto e ele não vai conseguir alcançar novos hospedeiros para a propagação daquela doença. O ideal de qualquer micro-organismo que causa doença, ele não ser tão virulento. Porque se ele for muito virulento, o que acontece? Ele mata o hospedeiro, as pessoas conseguem entender que aquelas pessoas estão morrendo por uma determinada causa, isola aquelas pessoas que estão com sintomas, tende, então, a cura ou vir a óbito e fica isolado, para evitar que ocorra a disseminação. Já se esse micro-organismo ele não for tão patogênico inicialmente, ele consegue se disseminar aos poucos pelos indivíduos e, posteriormente, causando as doenças que a gente comumente pode observar. Existe, pessoal, uma tríade para as doenças infecciosas. Precisamos ter um hospedeiro afetado, geralmente um ser humano ou animal, que possa propagar esses micro-organismos entre esses indivíduos. Lembrando, pessoal, que nem todas as doenças que circulam entre animais terá a capacidade de que, quando chegar em seres humanos, causar doença. Nem todas. Mas existem doenças que, se acometer animais, irá acometer seres humanos. Depois disso, a gente também tem os agentes infecciosos, que pode ser que a gente vai estudar mais afinco nas nossas disciplinas. As bactérias. Opa, vou apagar aqui. São as bactérias, fungos e os vírus. Esses são os indivíduos que irão causar doenças no nosso organismo, que são os agentes infecciosos. Os príons, pessoal, eles são estruturas proteicas que são capazes de causar doença. As doenças que eles causam, esses príons se alojam no sistema nervoso e lá causa uma síndrome no cérebro. Essa síndrome pode causar desregulação das funções neurais, levando o indivíduo a óbito. Uma doença bem comum não, uma doença bem conhecida em relação com agentes etiológicos sendo príons é a doença da vaca louca. Ela acaba, então, acometendo a região cerebral de animais e os animais eles apresentam, durante o seu caminhado, desregular e, como o nome diz, eles, como se você estivesse loucos. A pessoa, se ela acabar comendo a carne de um animal que morreu pela doença ou que teve a doença, pode desenvolver. Por quê? Esses príons eles são altamente resistentes à temperatura e a outros métodos de esterilização. É por isso que quando tem um rebanho, vamos dizer assim, eu tenho uma fazenda de vacas. Eu tenho, por exemplo, 1000 vacas. Dessas 1000 vacas, foi observado que um indivíduo teve os sintomas da doença e todos os animais ali daquela fazenda teve contato. O que a gente faz? Elimina todos, para evitar com que ocorra a disseminação do micro-organismo entre aqueles animais e, consequentemente, evitar a disseminação da doença. Oi.
só se comer a carne. Aí ocorre o sacrifício dos animais, e se eu não me engano, acho que, eu não sei se enterra ou se incinera os animais para evitar com que tenha contato dessas partículas, né, dos príons no meio ambiente. Não lembro ao certo qual é a medida feita, mas os animais são sacrificados. E também outra coisa importante, pessoal, é o ambiente. Esse ambiente, ele irá favorecer com que esses micro-organismos aqui permaneçam viáveis até conseguir alcançar o seu hospedeiro. No caso, aqui exemplificando, o intuito da nossa disciplina, seres humanos. O ambiente pode ser um ambiente animado, que pode ser o quê? Outros animais, a qual o micro-organismo apenas utiliza como uma forma para circular, ele não vai causar doença nesses animais, apenas forma de circulação, ou também pode causar doença para atingir os seres humanos posteriormente, e também meios inanimados, como, por exemplo, alguns vírus que podem circular no nosso ambiente, como, por exemplo, o que a gente está vivenciando hoje, o coronavírus, ele pode ficar viável, o vírus, as partículas virais, por algum tempo em roupas, em algum tempo em maçanetas, no ambiente, até chegar em um hospedeiro suscetível. Alguém falou aqui no chat. É com incineração aí. Muito bem, Everton. Dando continuidade, a relação entre os parasitas, pessoal, e o hospedeiro, ela pode ser do tipo mutualística, comensal, tem indivíduos que são sapróbicos, tem outros que são sempre parasitas e alguns oportunistas, a partir, então, de uma quebra da imunidade do indivíduo. Por exemplo, o hospedeiro, o ser humano, teve uma queda da sua imunidade em relação a alguma doença que ele está adquirindo. O micro-organismo, ele aproveita dessa queda da imunidade para causar, então, a doença dessa pessoa. Indivíduos mutualísticos, pessoal, ele, na grande maioria das vezes, ele está associado com outro ser vivo e só vai causar debilidade também quando temos uma queda da nossa imunidade. Como, por exemplo, pessoas que fazem uso de corticoides, pessoas que estão em tratamento de alguma doença sanguínea, por exemplo, leucemia. Esses micro-organismos mutualísticos podem, nesse caso, causar doença. Já indivíduos parasitas são aqueles que sempre serão parasitas, sempre causarão prejuízo. Como, por exemplo, temos o Clostridium botulinum, ele é uma bactéria que pode ser encontrado, por exemplo, no solo, e quando entra em contato com o organismo, se ele conseguir se instalar, ele sempre vai causar doença. Ele é um tipo de micro-organismo que sempre será patogênico. Se ele estiver presente num determinado sistema fisiológico, orgânico, ele será sempre parasita, sempre causará prejuízo ao seu hospedeiro. E tem também, pessoal, os indivíduos que são sapróbicos, são aqueles indivíduos que se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Como, por exemplo, alguns fungos que podem ser encontrados, por exemplo, no meio ambiente, eles ali associados com aquela matéria orgânica, quando entra em contato com os seres humanos, eles podem se instalar em determinados locais, como, por exemplo, nas nossas unhas, causando as onicomicoses, causando aquele esfarelamento, esbranquiçamento da unha, que, na grande maioria das vezes, o tratamento é feito apenas com aplicação de pomada tópica e um tratamento demorado, cerca de até 6 meses para a resolução. Dando continuidade, é importante que vocês tenham em mente esses conceitos aqui. A partir desses conceitos, vocês conseguem entender muita coisa na parte da microbiologia e também em outras disciplinas que remetem ao surgimento de doenças. Por quê? Existe diferença aqui, pessoal, entre esses termos: contaminação, infecção e doença. Qual é a diferença? Contaminação
é a presença do micro-organismo em qualquer superfície. Por exemplo, você tocou a mão de uma outra pessoa, o que ocorreu? A contaminação. Os micro-organismos da pessoa foi para a sua mão e os micro-organismos da sua mão foi para a mão da outra pessoa. Isso é o processo de contaminação. É quando o micro-organismo está presente em uma determinada superfície ou local. Infecção. O que seria infecção? É quando o micro-organismo que está presente naquele local, ele tem a capacidade de se multiplicar, aumentar em número. Isso é infecção. Ele vai, então, conseguir se instalar naquele local, vai aumentar em número e, posteriormente, se ele conseguir vencer as nossas defesas do nosso organismo, aí sim que ele vai causar a doença. Ele vai causar alterações no estado de funcionamento normal do nosso organismo, causando, então, doença. Vamos lá. Se você, suponhamos, você deve estar se perguntando, eu sou assintomático para a Covid ou apenas blindado por Deus? Porque você sempre tem essa dúvida em relação, poxa, está com sei quanto tempo de pandemia, eu nunca fiquei doente. O que pode ter acontecido nesse meio tempo? Você se contaminou com o micro-organismo, com o vírus, ocorreu, então, o processo de multiplicação desse micro-organismo dentro do seu organismo, contudo, as suas defesas foram capazes de eliminá-lo antes de causar a doença. Com isso, você... Oi. Como? Uhum. 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 Pois é, nesse caso, como vocês tiveram os sintomas, ocorreu doença. O que aconteceu foi que os sintomas da doença foi mais baixo no organismo de vocês. Aí, consequentemente, vocês conseguiram, as suas defesas foram inicialmente vencidas, o seu sistema imunológico, contudo, ele teve a capacidade de reverter impedir com que a doença se agravasse e vocês, então, ficaram curados. E também outra coisa importante em relação aos termos utilizados é patogenicidade. Porque a patogenicidade refere-se ao quê? A capacidade de um micro-organismo causar a doença em um hospedeiro. Por quê, pessoal? Tem micro-organismos que eles precisam, por exemplo, de 100 indivíduos que eles consigam adentrar no organismo da pessoa, apenas 100 indivíduos já é suficiente para causar uma doença. Já tem outros que precisam de cerca de 1 milhão de indivíduos para causar a doença. Logo, esse aqui que precisa de apenas 100, ele é mais patogênico. Ele é bem mais patogênico do que esse aqui. Esse aqui é menos patogênico. Por quê? Ele vai precisar de uma maior carga microbiana de micro-organismos para causar a doença. Já o termo virulência, ele se refere ao quê? A intensidade da doença produzida, ou seja, dos efeitos de quando a doença está instalada, quais são os sintomas que ele causa. Tem vírus. Perdão, esse termo virulência não é apenas utilizado para vírus, é tanto para bactérias, fungos, protozoários e hominídeos. É dos micro-organismos em geral. É a intensidade dos sintomas da doença. Quanto mais virulento é um micro-organismo, maiores serão as chances dele matar o hospedeiro, devido à intensidade da doença que ele pode provocar naquela pessoa. E, finalizando nossa primeira parte dessa aula, a gente vai falar um pouco sobre microbiota. A gente tem 2 tipos de microbiota, pessoal. A microbiota residente e a microbiota transiente ou transitória.
A microbiota residente, ela é individual de cada pessoa. Você tem cerca de 100 trilhões de bactérias vivendo no seu organismo. Alguns órgãos não possuem micro-organismos, porque a presença de apenas um único indivíduo já é passível de desregular a homeostase daquele órgão e causar doença. Esses micro-organismos residentes, eles são adquiridos desde o nascimento. Se a criança tem o parto normal, a mãe tem um parto normal, a criança, ao passar pelo canal vaginal, já tem contato inicialmente com as bactérias ali presentes. Essas bactérias irão se instalar primariamente na região bucal da criança, depois na região intestinal, e essas bactérias ajudarão essa criança na digestão do leite materno. E com contato com outras pessoas e com contato com o ambiente onde ela está inserida, essa criança, já a partir dos 5 anos, ela tem a sua carga da microbiota normal de adulto. A partir desse tempo, ela já tem a microbiota que ela terá quando adulto. Essa microbiota, na grande maioria das vezes, ela não nos causará prejuízo. Ela não nos causará nenhuma doença. Somente quando elas conseguem sair do local onde elas se encontram normalmente e para outro sítio anatômico. Aí, nesse outro sítio anatômico, ela pode causar doença. Já a microbiota transiente, ela é aquela que a gente adquire com contato com outras pessoas que nos rodeiam. Por exemplo, vocês andando no transporte público, tocando outras pessoas, essa microbiota pode inicialmente colonizar, elas irão se instalar no seu, por exemplo, na sua pele. Contudo, elas irão competir pelo mesmo local com as bactérias da microbiota residente. E, na grande maioria das vezes, o que acontece? A microbiota residente elimina a transiente. Ela não consegue se instalar. Se ela se instalar, a microbiota transiente, em alguns casos, ou transitória, ela pode causar uma doença inicialmente, devido àquele fator que eu já falei inicialmente. Vocês não terão anticorpos contra esses micro-organismos, irão causar uma doença, e se não causar doença, eles podem fazer parte depois da microbiota residente de vocês. E com isso, pessoal, a gente finaliza esse primeiro momento da nossa aula.